No próximo sábado é comemorado o Dia do Jornalismo e para marcar a data e comentar sobre os desafios que cercam a profissão no século XXI, recebemos aqui no estúdio a coordenadora do curso de jornalismo da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp em Bauru, a professora Ângela Maria Grossi. Professora, muito obrigada por ter aceitado esse nosso convite. Eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Professora, o jornalismo vem passando por significativas transformações, ao longo dos anos, e a mais significativa delas recentemente, é a internet, as novas plataformas de divulgação de conteúdo jornalístico. Esse ainda é um desafio para as empresas de comunicação? Eu acho que é um grande desafio para as empresas de comunicação porque muda um pouco a maneira de se pensar o papel do jornalismo e do jornalista, Agora você não é só um produtor de informação, um responsável por trazer a informação. Você também é um curador, você tem que prestar atenção nesse universo imenso, de fatos, de notícias, de conteúdos que são produzidos a cada segundo, Então, não é simplesmente o que acontece no dia a dia na cidade, mas é o que acontece no mundo. Você tem que estar o tempo todo muito conectado. Então, altera muito. Então, o jornalista, ele passa a ser, de mediador, ele passa a ser um curador de informações, E nesse sentido, muda muito o que ele vai ter que fazer, Muda a maneira, a postura dele enquanto profissional, muda a quantidade de atividades que ele vai ter que passar a acumular, porque ele vai ter que, o processo de checagem de informação, de apuração, de busca, de cruzamento dos dados, de contextualização, enfim, o trabalho do jornalista, da rotina produtiva do jornalista, ela se amplia muito, Então, é um grande desafio, ainda mais pensando que as empresas têm cada vez mais, uma redação enxuta, Tem enxugado muito essas redações, as redações têm ficado cada vez menores e pouca gente para produzir muita coisa. Acho que esse talvez seja o grande desafio, pensando na internet, pensando nas tecnologias e pensando nesse universo, não é novo, mas nesse universo todo possível aí para o jornalista. E nesse cenário a gente observa uma ampliação de vozes, Como que você avalia o uso desses novos espaços de divulgação de informações jornalísticas aqui no Brasil? Olha, eu acho que nós ainda estamos engatinhando, Se a gente pensar a pluralidade de vozes, se a gente pensar a mídia alternativa sendo utilizada, os blogs, enfim, sair da grande mídia, dos monopólios de comunicação e pensar nesses grupos menores, ainda é um desafio, Como a gente olha, por exemplo, a agência pública, que tem feito um trabalho belíssimo dentro do jornalismo e que é uma mídia alternativa, o próprio Mídia Ninja, jornalistas livres, enfim, a gente tem muitos grupos aí que têm trabalhado tentando justamente sair, desse padrão da mídia tradicional e que muitas vezes traz só um lado, A gente vive um momento muito curioso da história, onde o nosso jornalismo é um dos jornalismos mais chapa branca, Se a gente pegar a cobertura no último ano, a gente não precisa nem pegar ontem, nessa semana, mas a gente pegar no último ano, nós temos uma parcialidade da imprensa, muito grande, e quando a gente tem a oportunidade dessas outras vozes, essa parcialidade é questionada, onde o público de fato consegue perceber que há outros lados da história, que esse jornalismo, muitas vezes, monopolizado aí, não traz. Para a gente encerrar, professora, nesse cenário, qual que é o desafio da formação dos estudantes de jornalismo? Como a Unesp vem atuando? Então, nós passamos recentemente, pela reforma curricular, ela passou pelas instâncias locais aqui, e agora está em avaliação na reitoria. A gente tem tentado buscar, seja por projetos, seja na atualização do currículo, atuar nesse cenário diverso,
Muitas vezes para nós, né, estar longe dos centros, nós estamos, né, no centro-oeste do estado, então estamos longe da capital, estamos longe de onde muitas coisas acontecem, mas ainda assim a gente tem tentado fazer com que o curso ele seja atual, né, ele esteja voltado ao gerenciamento de empresas jornalísticas, né, a possibilidade de você pensar se profissionalizar além do mercado já saturado, então pensar essa gestão é importante, pensar o jornalismo... Alternativas empreendedoras, né? Sim, né, porque isso também, se a gente pensar, né, hoje eu estava conversando com um colega no departamento, e aí a ideia é 85% das pequenas cidades não têm veículos de mídia, né, então você tem um mercado grande a explorar que é fora desse mercado tradicional da grande mídia. Então, se você for para a grande mídia, realmente o mercado está saturado. Mas se você olhar para esses pequenos grupos, se você olhar, né, para a produção empreendedora, enfim, se pensar então quanto um profissional autônomo, há muito espaço. Né, o jornalismo de dados, a gente tem, né, tá tentando trazer isso também no novo currículo e tentando trazer atividades assim, a discussão sobre as fake news, que é uma discussão nova, a gente tem colegas nossos que estão trazendo parcerias com grupos, com o próprio Google, né, para discutir as fake news e trazer esses protocolos internacionais para dentro da universidade. Então, assim, estamos antenados, né, a gente pode usar essa expressão, né, com o que está acontecendo no mundo, com as mudanças que o jornalismo vem sofrendo, e eu acho que o importante é pensar que sem jornalismo a gente não tem uma sociedade justa, né? Sem jornalismo a gente não tem pluralidade, sem jornalismo a gente acaba tendo uma população manipulada. Eu acho que essa é a grande vantagem e talvez seja o nosso grande desafio de pensar cada vez mais uma profissão que está em constante transformação. O mundo muda o tempo todo e a nossa profissão tem que acompanhar essa mudança. Professora, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade e parabéns a todos os jornalistas.